Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Wellington Lima e hoje vamos refletir sobre uma passagem desafiadora de Mateus, capítulo 7, versículo 6, onde Jesus nos ensina sobre a importância de discernir quando e como devemos compartilhar a mensagem do Evangelho. Em um mundo repleto de vozes e opiniões, somos chamados a ser sábios ao oferecer aquilo que é precioso. Vamos explorar o significado profundo desse versículo e como ele se aplica à nossa vida cotidiana. Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para não acontecer de as pisarem com os pés e, virando-se, vos despedacem. Não deis o que é santo. Aqui, provavelmente significa qualquer coisa relacionada à religião, advertência, preceito ou doutrina. Aos cães. Cães significa pessoas que desprezam, se opõem e abusam dessa doutrina. Nem lanceis vossas pérolas. Pérolas são pedras preciosas encontradas em ossos e mariscos e são usadas para denotar algo especialmente precioso. Neste lugar, elas são usadas para denotar as doutrinas do Evangelho. Porcos. Denotam aqueles que pisariam os preceitos sob os pés, pessoas de impureza da vida, aqueles que são corruptos, poluídos, profanos, obscenos e sensuais, aqueles que não conheceram o valor do Evangelho e que o pisariam como os porcos pisariam as pérolas. Cães e porcos se referem àqueles que são inimigos do Evangelho, ao contrário daqueles que são simplesmente gentios. A ideia aqui não é que devemos deixar de pregar para aqueles que são pares da sociedade, pois Jesus mesmo foi até os pobres pecadores que havia no meio do povo. Ao contrário, a questão aqui é que é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que a recusam. Ao pisarem com os pés e virando-se, vos despedacem. O significado desse provérbio, então, é: não ofereça sua doutrina àquelas pessoas violentas e abusivas que rosnariam e lhe amaldiçoariam, nem àqueles especialmente alvitados e esbanjadores que não perceberiam seu valor, e pisoteariam e abusariam de você. Esse versículo fornece um exemplo bonito do que foi chamado de paralelismo introvertido. O modo usual de poesia entre os hebreus e um modo comum de expressão em provérbios e ditados era pelo paralelismo, onde um membro de uma frase respondia a outro, ou expressava substancialmente o mesmo sentido com alguma adição ou modificação. Às vezes isso era alternativo, e às vezes introvertido, onde a primeira e a quarta linha correspondiam, e a segunda e a terceira. Este é o caso. Os cães despedaçam e não os porcos. Os porcos pisariam as pérolas sob seus pés, e não os cães. Pode ser assim expresso: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para não acontecer de as pisarem com os pés, no caso os porcos, e virando-se vos despedacem, no caso os cães. O que chama a atenção aqui? Há certas pessoas que não são capazes de receber a mensagem cristã que a igreja está desejosa de oferecer. Assim, temos uma antecipação das dificuldades práticas que enfrentariam os cristãos ao pregar o Evangelho, em qualquer época da história. É muito certo que é completamente impossível repartir a verdade a certas pessoas. Antes de receber algum ensino, algo deve suceder em suas vidas. Há um dito rabínico que afirma: assim como os tesouros não devem ser mostrados a qualquer um, a palavra da lei não deve ser aprofundada a não ser na presença de quem está capacitado a nos acompanhar. Esta é uma verdade universal. Não é com qualquer um que podemos falar de qualquer coisa. De maneira, pois, que há certas pessoas que são incapazes de receber a verdade cristã. Pode ser que suas mentes estejam fechadas. Possivelmente tenham a capacidade de compreensão embotada pela imundície que recobre seus sentidos. Provavelmente tenham levado vidas que obscureceram sua capacidade para ver a verdade. Possivelmente sejam zombadores por natureza, especialmente frente a tudo que é santo. Possivelmente, como ocorre às vezes, carecemos completamente de um terreno comum com eles, a partir da qual possamos argumentar. Ninguém pode compreender aquilo para o qual não está capacitado. Não podemos abrir nossos corações e mostrar seus segredos ante qualquer um. Sempre há alguns para quem a pregação de Cristo é tolice, e em cujas mentes a verdade, ao ser expressa em palavras, encontrará um muro impenetrável.
O que faremos com estes? Temos que abandoná-los, considerando os casos perdidos? Vamos privá-los terminantemente da mensagem cristã? O que as palavras não podem fazer, frequentemente pode fazer uma vida autenticamente cristã. É possível que haja alguns absolutamente impermeáveis à mensagem cristã por meio de argumentos, mas que não terão resposta para a demonstração de uma verdadeira vida cristã. Um autor britânico chamado Cecil Northcote, conhecido por suas obras sobre figuras religiosas e temas missionários, e que faleceu em 1987, este conta a história de uma conversa durante um acampamento na qual conviviam jovens cristãos de distintas nacionalidades. Ele conta que uma certa noite, muito úmida, um grupo dentre os acampantes conversavam sobre as distintas maneiras de comunicar o evangelho às pessoas. Em certo momento da discussão, voltaram-se para uma moça de uma certa nacionalidade africana, que eu não lembro qual que foi relatado, mas disseram assim, perguntando para ela, o que vocês fazem em seu país? Essa moça respondeu, não falamos. Não organizamos campanhas evangelísticas nem distribuímos folhetos. Simplesmente enviamos uma ou duas famílias cristãs para viver em uma aldeia onde o resto são pagãos. E quando veem como são os cristãos, eles também querem tornar-se cristãos. Em última instância, o único argumento que pode conquistar toda objeção é o de uma vida verdadeiramente cristã. Com frequência, é impossível falar de Cristo frente a algumas pessoas. Sua insensibilidade, sua cegueira moral, seu orgulho intelectual, sua zombaria cínica, a sujeira de suas mentes, é possível que os feche totalmente a palavra que falam de Cristo. Mas sempre é possível mostrar Cristo aos homens. A fraqueza da igreja não é a falta de argumentos cristãos, mas a escassez de vidas cristãs consagradas. Que este estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.